turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, né? Hoje estaremos estudando o cenário 3. Vamos falar sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a classificação das nações de acordo com a sua riqueza, né? Com a riqueza de cada uma das nações. Então, eu gostaria que neste momento todos pudessem estar acompanhando comigo nas páginas 46 a 51. Né? Hoje nós iremos iniciar esse assunto, então gostaria que todos pudessem estar acompanhando comigo a aula de hoje. Então, nós vamos iniciar, né, falando sobre essa classificação da nação de acordo com a riqueza. Então, acompanhe aí comigo a leitura. Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, após 4 séculos e meio de exploração pelo Ocidente dos demais espaços, a grande fronteira da desigualdade mundial estava bem demarcada. De um lado, os países do Norte, ricos, com grande desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social. E do outro, os países do Sul, pobres, com subdesenvolvimento nas diversas áreas. Então, após lá o finalzinho, né, da Segunda Guerra Mundial, houve o quê? Essa separação das nações, né, de acordo com a sua riqueza. A parte norte ficou com os países ricos, desenvolvido, e o sul ficou os países pobres, subdesenvolvidos. Então, analisando a conjuntura planetária após a Segunda Guerra Mundial, o demógrafo, economista e sociólogo francês Alfred, em 1952, a expressão terceiro mundo, originada do termo terceiro estado, usada ao longo da Revolução Francesa para indicar as pessoas que não faziam parte do clero, primeiro estado, nem da nobreza, segundo estado, ou seja, camponês, artesão, comerciante, profissionais liberais e burgueses. Para ele, fazia parte do terceiro mundo os países que apresentavam pequeno desenvolvimento econômico, tecnológico, científico e social, e por esse motivo não tinham participação nas decisões políticas e econômicas mundiais. Então, o terceiro mundo eram os países que apresentavam pequeno desenvolvimento, que faziam parte dos países do terceiro mundo. Políticos e cientistas sociais, utilizando critérios como desenvolvimento econômico e organização política, agruparam os países do mundo em 3 diferentes conjuntos, de acordo com o seu desenvolvimento, ficando primeiro mundo, formado pelos países capitalistas desenvolvidos, era considerado país de primeiro mundo. Segundo mundo, composto pelas nações socialista ou economia planificada, né, ou seja, economia planejada. E terceiro mundo, todos os países capitalistas pobres. Essa foi a classificação que foi feita, né, para classificar o país de acordo com o seu desenvolvimento econômico, ficando países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Mas essa forma de discriminar os países perdeu seu sentido ao longo do tempo. A partir da década de 1960, alguns países do mundo subdesenvolvido começaram um lento, porém continuado processo de industrialização. Estes foram chamados de países em desenvolvimento. Então, a partir dessa década aí de 60, alguns países do mundo subdesenvolvido, eles começaram um lento, porém continuado processo de industrialização. Eles começaram a se desenvolver industrialmente. O termo segundo mundo perdeu sua validade com esfarelamento da União Soviética
né, em 1991, e o desaparecimento do Bloco Socialista. As expressões primeiro mundo e terceiro mundo, por sua vez, foram substituídas por países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, esses termos, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, eles foram desaparecendo e assim tornando os países desenvolvidos em desenvolvimento e subdesenvolvido. Aqui nesse globo, né, vocês podem analisar aí na página 47, nós temos aqui o mapa mundi, onde está mostrando, né, aqui a classificação dos países. Aí nós temos aqui, ó, o primeiro mundo, aí vocês analisem aí, né, identificar aí os países que faziam parte do primeiro mundo. O segundo mundo, né, na cozinha laranja, e o terceiro mundo, no qual o Brasil estava incluído, né, como país de terceiro mundo. Então você vê que essa era a classificação dada para descrever os países em relação ao seu desenvolvimento, tanto economicamente como culturalmente. Aí vem, o Ocidente recria os conceitos de Norte e Sul. No contexto político da década de 1980, Norte e Sul deixaram de ser meramente posições geográficas, acima ou abaixo da linha do Equador, para indicar riqueza e pobreza. Tornaram-se do Norte os países ricos e desenvolvidos, independentemente de estarem no Norte geográfico. A Austrália, por exemplo, e do Sul, país pobre e subdesenvolvido, independentemente de se localizarem no Sul geográfico, como Marrocos. Aqui no mapa mundi abaixo, você pode estar aí observando, identificando. Aqui foi feita uma separação dos países ricos, né, e dos países pobres. Você vê que aqui nós temos a legenda e temos aqui, ó, país do norte. Então, é como se fosse feita a divisão na linha do Equador. Então, todos os países que ficavam no norte, eles eram considerados países desenvolvidos, né, ou seja, países de primeiro mundo. E os que ficassem abaixo dessa linha, né, como mostra aí, são chamados países do sul, que seriam países pobres. Então, aí separando a riqueza da pobreza, ou seja, os países do norte seriam ricos e os países do sul seriam países pobres. Então, aqui a organização dos países que são considerados desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, com essa separação, houve-se o quê? A desigualdade entre o norte e o sul. Quando foi separado, né? Feita essa separação entre os países, classificando os ricos e os pobres. Ao longo dos séculos, a Divisão Internacional do Trabalho, o DIT, criada a partir da dominação europeia, fez com que a riqueza fosse acumulada apenas no Ocidente, que exporta produtos manufaturados, industriais e tecnológicos e tecnologias em geral, e importa produtos primários, acumulando assim lucratividade e superáveis na sua balança comercial. Enquanto, né, as outras nações exportam produtos primários de baixo valor e importam produtos manufaturados e industriais de elevado valor, passando a apresentar endividamento progressivo e que as leva a recorrer às constantes empréstimos para saldar as dívidas. Então, vocês podem aí analisar, né, que essa acumulação, né, que foi feita apenas no Ocidente, eles exportavam produtos manufaturados, industriais e tecnologias em geral, e importava produtos primários, acumulando assim a lucratividade e superáveis na sua balança comercial. E já enquanto as outras nações exportavam produtos primários de baixo valor, né?
Eles exportavam de alto valor e as nações exportavam produtos primários de baixo valor. E importavam produtos manufaturados e industriais de alto valor. Então, eles exportavam os produtos primários e exportavam, né, os produtos manufaturados. Então, exportavam no valor baixo e recebia, né, por um valor bem elevado. E com isso, quando eles exportavam esses produtos, eles passaram a apresentar endividamento, porque eles faziam, né, empréstimos para saldar as suas dívidas e assim tornando, né, gerando uma quantia, fazendo com que aquela nação ela se tornasse pobre. Com essa acumulação de capital, o Ocidente desenvolveu-se em várias áreas importantes, como a educação, a saúde, a ciência e a tecnologia, que foram de vital importância à elevação do padrão de qualidade de vida em suas sociedades. Então, o Ocidente, né, ele acumulou capital e com isso fazer com que, né, eles tivessem um padrão e qualidade de vida em relação às outras sociedades bem elevada. Em contrapartida, países mais pobres precisaram pedir empréstimos para promover seu desenvolvimento, diminuindo assim a qualidade de vida dessas populações. Então, eles pediam empréstimo e isso fazia com que eles ficassem endividados e isso ia diminuindo a qualidade de vida da população dessas nações consideradas pobres. Nesse gráfico aí abaixo, temos aqui petróleo, os maiores produtores em 2020. Aí em milhões de barris por dia. Aí temos aí os países, né? Arábia Saudita, Estados Unidos, a Rússia, o Iraque, o Canadá, o Brasil, a China, o Irã, Emirados Árabes, Venezuela, a Nigéria, Angola, Cazaquistão e Catar. Então, esses aí são os maiores produtores de petróleo em 2020, né? Estão sendo os maiores produtores de petróleo. Então, aqui você vê que o Brasil ele está na 6ª posição, né, da produção de barris, né, de petróleo. Enquanto alguns países se destacam na produção de petróleo, recursos com altíssimo valor comercial no mundo, a América do Sul, região subdesenvolvida, é a maior produtora de café em produto primário. A América do Sul, né, no qual o Brasil faz parte. É a maior produtora de café e é um produto primário. Então, o café foi um produto que contribuiu para a formação do povo brasileiro, né? Deu muito lucro. O Produto Interno Bruto, que é o PIB mundial, ou seja, o conjunto de todos os bens primários, industriais e de serviço produzido por cada país ao longo, né, de um ano, que é toda a riqueza gerada, né, por um país no período de um ano, mostra claramente a desigualdade entre os países ricos e pobres. Como cerca de 70% do PIB mundial é produzido por países ricos, estes possuem um elevado poder de influência nas decisões econômicas do mundo. Então, os países... Então, aí você vê a questão das desigualdades que há entre o norte e o sul, ou seja, dos países ricos e os países pobres. Então, o PIB, né, que é o serviço, né, que é produzido durante um determinado período, que é a soma de todos os bens produzidos. E os países ricos possuem um elevado poder de influência nas decisões econômicas do mundo. Então, os países ricos eles têm, né, esse poder de influência em relação às economias, às decisões econômicas, né, do mundo. Ranking das maiores economias do mundo. PIB em milhões de dólares. Então, vocês podem estar aí observando
Nós temos aí os países, né, que são as maiores economias do mundo. Primeiro aí vem os Estados Unidos, depois vem a China, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Índia, a Itália, o Brasil está na 9ª posição e depois vem o Canadá, que tem as maiores economias do mundo. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, criado pela ONU para avaliar as condições de vida dos países, é outro indicativo da distância social entre as nações ricas e também entre as nações pobres. Esse índice ele é calculado com base em 3 indicadores. Quais são os socioeconômicos? Primeiro vem, quais são esses indicadores? Expectativa de vida ao nascer, o nível de escolarização, que é a taxa de a alfabetização de adultos e taxas também de matrículas, e PIB per capita, o IDH varia, né, de 0 a 1. Então, o vídeo que eu postei na aula passada, ele retratou sobre essa questão, né, do IDH. Então, ele varia de 0 a 1. Página 50. Temos aí as nações selecionadas. O IDH, nações selecionadas. Aí, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Acompanhe o ranking mundial. Aí vem aí os países, né? Que tem os 10 maiores. Tem o maior desenvolvimento humano. E temos aqui os 10 menores. Aí você vai ver aqui a posição brasileira. Aí vem aqui todos os países que têm os menores, né, IDHs e os que têm os maiores IDHs. Então vocês podem estar aí analisando, né, essa tabela aí, observando quais são os países. Também tem a questão da diversidade e igualdade, a classificação e a realidade. Então vocês viram que essa classificação de país rico e país pobre, isso causa, né, uma desigualdade entre as nações, porque essa classificação vai terminar prejudicando, né, fazendo com que haja essa desigualdade. A classificação e a realidade. Dentro do bloco denominado desenvolvido, está incluso os países cujo progresso econômico é menor do que o de países incluído do bloco subdesenvolvido, como nos mostram os dados a seguir. Então, vocês podem estar observando esses dados. Temos aí os países, o PIB em milhões de dólares e o IDH. Então, o Brasil está aí na 2ª posição. Então, vocês primeiro vem Portugal, aí Brasil, Irlanda, Índia, Grécia, México, Islândia e Venezuela. E pelo observado na tabela, alguns países tradicionalmente classificados como desenvolvidos apresentam desempenho econômico inferior ao de países chamados subdesenvolvidos. Mesmo assim, as nações do mundo desenvolvido apresentam níveis sociais mais elevados do que os das subdesenvolvidas. Portanto, nem todos os países considerados ricos apresentam o mesmo nível de desenvolvimento, assim como nem todos os países subdesenvolvidos apresentam o mesmo grau de pobreza. Viu? Então, nem todos os países considerados ricos apresentam o mesmo nível de desenvolvimento. Então, cada um, né, tem o seu desenvolvimento. E assim também como nem todos os países subdesenvolvidos apresentam o mesmo grau de pobreza. Então, nem todos os países pobres pode dizer que a pobreza ela é igual, né? Onde o norte e o sul se encontram? Onde eles vão se encontrar? Se há essa divisão, se há essa separação, onde é que eles vão se encontrar? Os países mais desiguais do mundo. Então, vocês podem estar aí analisando, né, no gráfico os países mais desiguais do mundo. Aí tem a tabela e tem aqui todos os países. Então, vocês podem estar aí observando, identificando aí esses países, os países mais desiguais do mundo. Temos também a questão da desigualdade planetárias. O que é essa desigualdade planetária?
Analisando o espaço planetário, identificaremos que o nível de desigualdade varia de um país para outro. Nem todos os países vão ter essa mesma desigualdade. Os países que apresentam menores taxas de desigualdade são os escandinavos, Suécia e Noruega. Têm os maiores níveis de desconcentração de renda. Do lado oposto estão os países africanos, nos quais a riqueza é escassa e concentrada em uma pequena parcela da sociedade. Ou seja, a riqueza dos países africanos ela é escassa. Então nem todos que fazem parte desse país, que vivem nesse país, eles têm direito nessa riqueza. Calculando pela primeira vez por 2 economistas franceses, o coeficiente de Gini, ou índice de Gini, concluiu que a desigualdade global aumentou entre os séculos 19 e 20, em virtude do crescimento mais acelerado dos países atualmente denominados desenvolvidos, face ao crescimento dos chamados países subdesenvolvidos, como mostra o gráfico a seguir. Então aqui nós temos aqui na página 54, onde mostra essa questão da desigualdade global, o Banco Mundial. Então nós vamos ver aí a desigualdade dentro do país, dentro do próprio país, e a desigualdade entre os países. Então aí você vai ver, dentro do próprio país, questão da desigualdade, como é que ela acontece, também as desigualdades que há entre os países, ou seja, entre as nações. Aí temos aí a grande compreensão. O crescimento econômico acarretou uma ampliação de quantidade de mão de obra industrial. Esses trabalhadores que sofriam com baixo poder aquisitivo, falta de seguridade social, medo do desemprego e outros problemas, começaram a se organizar na forma de sindicatos e partidos, quais pressionavam o Estado por uma redistribuição da renda. A pressão dos trabalhadores organizados e o medo da explosão socialista fizeram com que os governos de diversos países desenvolvidos criassem programas de desconcentração da riqueza e redução das disparidades sociais. Então eles começaram a perceber que essas pessoas que recebiam baixo poder aquisitivo, eles começaram a se organizar, e o medo de causar uma explosão socialista fizeram com que os governos de diversos países desenvolvidos criassem programas de desconcentração da riqueza e redução também das disparidades sociais, ou seja, a questão da desigualdade. Então aqui nós temos aqui uma imagem onde mostra, no século XIX ainda não havia direitos trabalhistas, e muitos operários trabalhavam cerca de 12 horas diárias e as mulheres e crianças recebiam um salário ainda menor. Nessa época que não tinham direito trabalhista, então as pessoas trabalhavam até 12 horas diárias. Na Europa criou-se o estado de bem-estar social. Nesse sistema de governo há uma redistribuição de renda estatal. A taxação de impostos é elevada principalmente para os mais ricos e os trabalhadores gozam de benefícios sociais como bons salários, serviços públicos, educação, saúde de qualidade e aposentadoria garantida. Os Estados Unidos, considerado berço das liberdades individuais, sempre estimularam a igualdade de oportunidade como forma de reduzir as disparidades sociais internas. Então, os Estados Unidos sempre teve essa preocupação. A partir do início do século XX, investiram em educação de massa. O estímulo à educação pública implementou a mobilidade social a partir da melhor qualificação e inclusão profissional. Fato que conseguiu, em meados do século XX, reduzir as disparidades internas. Então, os Estados Unidos, ele estimulava a questão da igualdade de oportunidades. Não tinha essa separação entre ricos e pobres,
Ou seja, ele fazia com que ele estimulava essa igualdade entre as nações. Como resultado dessas políticas, já se vivenciava no início da década de 1970 uma redução das diferenças sociais entre ricos e pobres nos países desenvolvidos, embora muito menores do que no início do século XX. Então aí nós temos a inversão das tendências, também a questão da educação, programas de inclusão social. Então na próxima aula estaremos concluindo o assunto. Estarei passando atividade também para vocês. Então essa foi nossa aula de hoje e até a próxima.